Imagine o seguinte cenário. Você é um adulto frustrado, cheio de talentos e poucas conquistas. Você não vê sentido em sua vida, nem em sua existência. Então um dia você decide tirar sua própria vida. Mas ao invés de morrer e só encontrar o escuro e tenebroso vazio existencial, na verdade você se encontra em um local misterioso, uma biblioteca infinita e sem saída, repleta de livros. E cada livro é uma decisão diferente que você tomou, uma vida diferente que você seguiu. E guiada por um velho amigo, você tem chance de experimentar e viver essas outras vidas. Oi, eu sou a Amanda e esse livro é A Biblioteca da Meia-Noite. Entre a vida e a morte existe uma biblioteca. Em algum lugar além dos limites do universo, existe uma biblioteca que fica no meio do caminho entre a vida e a morte. Nessa biblioteca, o tempo não passa. Lá é sempre meia-noite. Nem um segundo a mais e nem um segundo a menos. Nessa biblioteca há infinitas prateleiras repletas de livros em diversos tons de verde. Cada um deles representando uma vida, uma decisão diferente, um arrependimento, uma opção. E é nesse lugar que nós vamos encontrar a nossa protagonista, Nora City. O livro começa nos apresentando Nora como uma adolescente de 14 anos, que está sentada na biblioteca jogando xadrez com a bibliotecária Senhorita Elm. E elas estão tendo uma conversa bem reflexiva sobre a vida e sobre o que a Nora quer fazer, porque ela tem muitas habilidades, só que o pai dela quer que ela tome uma decisão imediata de ela ser uma nadadora olímpica. Mas no fundo, Nora sente que não é isso que ela quer, só que ela não quer dizer não. Mas aí, no meio dessa discussão, ela recebe um telefonema que muda, enfim, o rumo de tudo. E então, 19 anos depois dessa conversa, aos 35, Nora decide que é infeliz e, depois de uma sucessão de desastres e acontecimentos ruins, ela pensa que tudo que ela decidiu até hoje na sua vida foi errado e ela se arrepende de tudo. E com essa sucessão de acontecimentos e se sentindo impotente e incapaz, enfim, ela não quer mais viver. Esse livro, ele meio que mostra uma ordem cronológica de sucessões de acontecimentos que fazem a Nora, enfim, decidir se matar. Porque vai tipo uma contagem regressiva até o momento que ela toma essa decisão, depois de vários e vários acontecimentos ruins um atrás do outro. Tipo, ela perdeu o emprego, seu gatinho morrer, ela perdeu o contato com o irmão, as aulas de piano dela ela também perder, e outras coisas do tipo, que a fazem se sentir ainda mais impotente e ainda mais inútil. E então o tempo corta para a hora em que ela, enfim, decide tirar a própria vida. Só que ao invés de morrer, ela abre os olhos e se vê em uma biblioteca, onde sempre é meia-noite e a biblioteca parece nunca acabar. E lá ela encontra uma figura amigável, uma figura familiar, a Senhorita Elm, a que era a bibliotecária que jogava xadrez com ela quando ela era mais nova. Ela meio que explica e conta pra Nora que essa é uma nova oportunidade que ela tem e cada livro ali é uma decisão que ela tomou e um rumo da vida que ela seguiu diferente, e que agora, ao invés de morrer, ela tem a chance de escolher uma vida nova e poder vivê-la. É importante ressaltar que a Nora, até esse momento, ela realmente não queria mais viver, nem na sua antiga vida e nem em essas outras novas dimensões. Porém, o seu inconsciente ainda não quer que ela morra, e enquanto esse inconsciente permanecer assim, a biblioteca continuará em pé. E depois de ficar lá, mesmo insistentemente e teimosamente insistindo que não quer experimentar outra vida, ela acaba se entediando e, enfim, aceita pegar um livro. E cada livro que ela pega transporta ela para uma nova vida. E antes mesmo dela poder experimentar qualquer uma dessas vidas, ela precisa primeiro pegar o livro dos arrependimentos, que é o livro que tem todas as decisões e arrependimentos que ela teve em sua vida, desde os mais sufocantes aos arrependimentos mais bobos. E depois de olhá-los, enfim, ela tem a chance de redimir alguns desses arrependimentos e tirá-los desse livro. Esse livro, ele meio que guia ela pelos arrependimentos dela, tipo, ela se arrepende de não ter casado, de não ter nadado, de não ter ido para a banda com o irmão. Então, esses pensamentos e arrependimentos que mais batem na cabeça dela, ela tem a chance de viver essa vida em que ela fez essa escolha paralela e poder se redimir e decidir se realmente ela seria feliz lá ou não.
E se a essa vida não a satisfazesse, ela teria a permissão de voltar para a biblioteca e escolher um novo livro. As suas primeiras experiências duram muito pouco, às vezes menos de 30 minutos, uma hora, ou menos de um dia, e sempre que ela se decepciona com essa vida, ela volta para a biblioteca, às vezes ainda mais frustrada e com ainda mais certeza de que quer morrer. Ela experimenta a vida na qual ela teria se casado com um ex-noivo, outra que ela teria sido a campeã olímpica de natação, uma outra que teria ido para a Austrália com a amiga Izzy e que teria se tornado glaciologista, enfim. A vida que seria uma cantora famosa junto com seu irmão, porém há sempre um fator comum nessas vidas que não é o suficiente, a depressão de saber que está vivendo os sonhos de outra pessoa e não os seus. E no fim há sempre algo que a puxa de volta para a biblioteca, uma grande decepção consigo mesma ou com a vida em que ela está vivendo. E em uma dessas vidas, mais especificamente a em que ela é glaciologista, ela passa por uma experiência de um urso querer atacar ela. E nesse momento ela percebe que ela não quer morrer, ela sente essa sensação de que ela realmente quer estar viva, por mais que até aquele momento ela não pensasse sobre. Ela enfim se sente determinada a encontrar enfim um lugar e viver e manter suas raízes. Aí é nesse mesmo lugar que ela também conhece um rapaz que, assim como ela, viaja entre as dimensões. Ele diz que cada pessoa que ele também já encontrou é um caso. Para Nora é uma biblioteca, para ele é uma locadora, para outras pessoas é um aquário ou coisa do tipo. E ele é uma dessas pessoas e que ele preferiu não voltar para sua vida anterior e sim viajar por diversas vidas e diversas dimensões. Ele vê a graça nisso, de poder ter várias e infinitas possibilidades, porque cada nova escolha é uma nova possibilidade. E geralmente ele não fica sempre em uma mesma vida ou decide querer ficar em uma para sempre. Ele realmente curte ficar viajando entre elas. Só que Nora não é que nem ele, ela quer criar raiz em algum lugar. Só que todas as vidas vivem a decepcionando, por mais que agora ela sinta que quer viver. Mas Nora sempre foi pelo livro de arrependimento e percebeu que as escolhas não eram exatamente escolhas dela. Eram escolhas que as outras pessoas sugeriam ou queriam para ela, e que talvez a decisão mais simples pudesse mudar todo o rumo de sua vida. É importante ressaltar também que vez ou outra a Nora dá um desses colapsos e a biblioteca fica meio abalada, porque ela fica entre realmente querer morrer e viver, e a biblioteca fica instável. Mas enfim, Nora decide escolher uma vida com uma escolha mais simples, ou uma decisão mais simples que mudou. E decide ir para a vida em que ela escolheu sair com um rapaz que tinha chamado ela para tomar um café. Só que na época ela estava em um relacionamento abusivo e tinha negado. E aí nós vamos para a última vida de Nora City. E essa é a vida perfeita. Lá Nora é uma mulher simples que se formou em filosofia e dá aulas. O seu marido é um cara amoroso e carinhoso que sempre cuida dela. Ela tem uma filha fofa e encantadora. E tudo parece dar certo naquela vida. E ela sente que talvez aquela seja a vida que ela queira viver. Mas ela sempre sente um incômodo, um medo de que talvez a qualquer momento ela possa voltar para a biblioteca. E nessa vida, que aparentemente era perfeita, ela encontra algumas pessoas que faziam parte de sua antiga vida, tipo o garoto, para o qual ela dava aula de piano. Ele, nessa vida, é um delinquente e é preso e causa confusão diversas vezes. E ela lembra que a senhorita Elmer falou que uma simples escolha ou um simples gesto em sua vida poderia mudar diversos rumos. Na sua vida anterior, ela dava aulas para esse rapaz, e ele tinha se tornado um garoto muito bom e com grande potencial e muito calmo, pois ele tinha tendências a ser um garoto que aprontava, mas desde que começou as aulas com a Nora, ele não era mais assim. Tinha também um senhorzinho que era o seu vizinho e que a Nora sempre ajudava ele com compras e coisas do tipo. Nessa vida, quando ela vai procurar a senhorita Elmo daquela dimensão, descobre que a senhorita Elmo está morta e que aquele senhorzinho, que era seu vizinho, com um jardim encantador e que ela ajudava vez ou outra, está internado e solitário. Então ela vê que até mesmo na vida mais perfeita haveria consequências de suas escolhas e ações. E mesmo amando e querendo ficar naquela vida, ela começa a sentir que está sumindo e voltando para a biblioteca. E por mais que ela queira ficar, ela sabe que não vai conseguir. Então ela abraça sua filha, beija seu marido, se despede deles e, enfim, deixa a Nora daquela dimensão e volta para a biblioteca.
Só que a Nora, obviamente, fica muito desestabilizada. Aquela era a vida ideal para ela aquela era a vida perfeita, tudo estava dando certo para ela, tudo corria bem, ela não entendia por que tinha voltado. E isso deixa ela muito abalada. E com isso, a biblioteca começa a desmoronar, porque ela está colapsando entre querer viver e morrer. E a senhorita Elme, enfim, a encoraja a voltar para sua vida anterior. Nora percebe que por mais que a sua vida antiga parecesse bagunçada, e por mais sem propósito que parecesse, algumas escolhas e ações que ela havia feito haviam ajudado muitas pessoas, e ela mesma tinha conseguido se livrar de algumas coisas e tido alguns privilégios. E nesse momento, com a biblioteca desmoronando e ela com a última chance, ela toma a decisão de viver. A senhorita Elme então lhe dá uma caneta e pede para ela correr até um livro no fim da biblioteca. Tudo ao seu redor começa a desmoronar e ela sente que pode morrer ali se não sair. Então ela abre o livro, só que ele está em branco e ela não entende o que pode fazer. Ela escreve de todos os tipos, até que enfim escreve a frase certa e a mais importante de todas: eu quero viver. Então o livro termina mostrando ela voltando à vida, só que como ela tinha tomado medicamentos, ela acaba passando mal. Aí ela pede socorro para aquele velhinho que ela sempre costuma ajudar. E como essa é a realidade original dela, ele chama a ambulância e ela é salva a tempo. Ela enfim faz as pazes com o irmão dela, e o menino que fazia aula de piano com ela liga falando que quer voltar a ter aulas com ela. E Nora volta para sua vida. A vida que ela achava que tinha feito escolhas erradas e se arrependido. A vida que não era muito glamourosa. Mas era a sua vida e ela estava disposta a viver e recomeçar. E dessa vez ela não se sentia deprimida e não tinha medo das suas escolhas, pois eram variedades infinitas e ela sabia que toda a vida tem um bem e toda a vida tem um mal, independente do universo que ela estivesse. E ela escolhe que agora não importa a vida que ela esteja, mesmo que não seja a vida dos sonhos, o que ela quer é viver. Aí também termina com ela visitando a bibliotecária que aparecia no universo paralelo para ela, só que na vida real, e ela jogando xadrez. Eu acho uma cena bem fofa e indica tipo um recomeço. Começou com ela jogando as peças e terminou com ela jogando as peças. E o livro termina nos dando essa lição: ter coragem de viver. Nós não temos tantas chances em nenhuma biblioteca da meia-noite que nem a Nora, mas mesmo ela tendo todas essas chances e viajando por tantos universos paralelos, ela também voltou para sua vida original e ela finalmente aprendeu e encontrou dentro dela a coragem necessária para viver e seguir em frente, e para poder enfrentar tudo o que ela pudesse, e principalmente a coragem para pedir ajuda quando ela precisava. Esse livro ele nos mostra que precisamos ser nós mesmos, pedir ajuda quando necessário, não ter medo e ter nossas próprias vontades e nossos sonhos, e mesmo que eles não dêem certo, a gente não se frustrar com isso. Porque do mesmo jeito que existiam infinitas possibilidades de dar certo, também poderia dar errado mais pra frente. Nós não temos controle do futuro, e muito menos do passado, então a única coisa que podemos controlar e viver é o agora. Como a própria Nora diz em meio ao seu aprendizado, precisamos ser somente uma pessoa e sentir apenas uma existência, e entender que se nos foi dada aquela vida, precisamos ao menos tentar vivê-la. É isso, gente. Esse foi o livro Biblioteca da Meia-Noite, resumidamente. Eu recomendo ler ele, é muito bom. Eu não li ele na época que ele estava no hype, nem sei se está no hype ainda, mas eu acho ele bem reflexivo e eu realmente achei ótimo. Eu sei que geralmente eu trago aqui vídeos de filme e coisa do tipo, mas o canal em si eu posto o que tiver na telha, tipo, o que eu tô consumindo no momento. Se eu estiver consumindo muito anime, eu posso falar sobre anime. Se eu tô consumindo filmes ou análise de filme, eu posso falar sobre análises. De livros, falo de livro, e assim por diante. É meio um hobby, um passatempo também, e ao mesmo tempo treinar a minha fala social. Mas enfim, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva e até logo!